A história que vou contar hoje aconteceu de verdade. Um homem rico, caminhando pelas ruas da cidade, encontrou um mendigo. Vestido com trapos rasgados, com a mão estendida, aquele pobre homem pedia ajuda. O rico nem sequer olhou para ele. Virou a cabeça, deu de ombros e seguiu em frente. No entanto, ele não sabia que aquele mendigo era o Papa Francisco. Sim, o mesmo Papa que há anos nos ensina o que é o verdadeiro amor ao próximo e a humildade. Por que essa história é tão importante? Porque mostra como muitas vezes julgamos os outros pelas aparências sem enxergar o que há em seu coração. Pensemos por um momento. Quantas vezes em nossa vida passamos por alguém necessitado? Talvez fosse um sem-teto na rua, talvez um idoso que não conseguia carregar suas compras pesadas, ou talvez alguém que simplesmente precisava de uma palavra amiga. Quantas vezes desviamos o olhar, fingindo que não vimos? Essa história nos lembra que cada pessoa tem valor, cada uma, mesmo aquela que parece insignificante. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, mostrou que a verdadeira grandeza não está na riqueza, no poder ou no status social. A verdadeira grandeza é a capacidade de enxergar o outro. É estar disposto a ajudar, mesmo quando ninguém está olhando. No Evangelho, Jesus diz: "Tudo o que fizerdes a um destes meus irmãos menores, a mim o fizestes." Mateus 25:40. Essas palavras são a chave para entender por que essa história é tão importante. Quando ajudamos os outros, quando demonstramos amor e respeito, estamos, na verdade, servindo ao próprio Deus. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, tornou-se um exemplo vivo dessa verdade. Ele mostrou que Deus muitas vezes vem até nós de maneiras inesperadas. Pode ser através de alguém que ignoramos no dia a dia, alguém que consideramos sem importância. E, no entanto, é justamente por meio dessas pessoas que Deus muitas vezes nos fala. Agora, pensemos em nossa própria vida. Estamos prontos para enxergar aqueles que precisam de ajuda? Somos capazes de sair de nossa zona de conforto e olhar para o mundo pelos olhos dos outros? Isso não é fácil. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a pensar apenas em nós mesmos, na carreira, no dinheiro, no sucesso. Mas a verdadeira felicidade não vem da acumulação de bens. A verdadeira felicidade vem de dar, de amar, de ser humilde. O Papa Francisco nos lembra disso com sua vida há anos. Ele não usa roupas luxuosas, não mora em palácios. Escolheu a simplicidade porque sabe que a verdadeira força da igreja não está na riqueza, mas no amor ao próximo. Sua postura ecoa os ensinamentos de Jesus, que disse: "Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." Leque 14:11. É a humildade que nos abre as portas do céu. É a humildade que nos permite estar mais próximos de Deus. E agora pensemos em Maria, mãe de Jesus. Ela também foi humilde. Quando o anjo Gabriel veio a ela com a notícia de que seria a mãe do Filho de Deus, ela respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Lece 1:38. Maria não buscou glória para si mesma, aceitou a vontade de Deus com humildade e confiança. E é por isso que se tornou um exemplo para todos os fiéis. Sua vida nos mostra que a verdadeira grandeza nasce da humildade e da confiança em Deus. Voltemos agora à nossa história. O homem rico, que não reconheceu o Papa Francisco no mendigo, perdeu a chance de encontrar alguém realmente especial. Mas essa história não serve para condená-lo. Ela existe para nos motivar, para nos lembrar de que cada um de nós pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Cada um de nós pode ser aquele que leva esperança, amor e ajuda. Basta abrir os olhos e o coração. Lembremos-nos de que Deus muitas vezes vem até nós de maneiras inesperadas.
Pode ser através de alguém que ignoramos no dia a dia, alguém que consideramos sem importância. E, no entanto, é justamente por meio dessas pessoas que Deus muitas vezes nos fala. Por isso, não tenhamos medo de ajudar, não tenhamos medo de ser humildes, pois é na humildade e no amor ao próximo que descobrimos a verdadeira riqueza da vida. Por fim, vale a pena perguntar a nós mesmos: como quero viver? Quero ser como aquele homem rico que perdeu a chance de encontrar o Papa? Ou quero ser como o Papa Francisco, que mostra com sua vida que a verdadeira grandeza nasce do amor e da humildade? A escolha é nossa. Mas uma coisa é certa: quando escolhemos o amor, quando escolhemos a humildade, nos aproximamos de Deus. E essa é a maior riqueza que podemos conquistar. A vida frequentemente nos coloca diante de escolhas que parecem simples, mas têm um significado profundo. Quando passamos por alguém necessitado, decidimos não apenas se ajudaremos, mas também quais valores nos guiam na vida. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, nos lembra que toda pessoa merece respeito e atenção. Não se trata apenas de dar uma moeda ou comprar uma refeição. Trata-se de enxergar no outro a imagem de Deus. Isso é o verdadeiro amor ao próximo. Muitas vezes dizemos que não temos tempo para ajudar os outros. Trabalho, família, responsabilidades, tudo parece mais importante. Mas será mesmo? O Papa Francisco mostra que, mesmo na correria do dia a dia, podemos encontrar um momento para uma palavra gentil, um sorriso, um gesto de bondade. Isso não exige grande esforço, mas pode mudar a vida de alguém. Pensemos em quantas vezes precisávamos de apoio e fomos decepcionados. Não deixemos que outros sintam o mesmo. No mundo de hoje, é fácil julgar os outros pela aparência. O homem rico da nossa história fez exatamente isso. Julgou o mendigo pela sua aparência, sem saber que era o Papa. Mas será que nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes avaliamos alguém pela roupa, pelo carro, pelo trabalho? O Papa Francisco nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é. O coração e as intenções dizem muito mais sobre alguém do que bens materiais. O amor ao próximo não está apenas nos grandes gestos. Muitas vezes são as pequenas ações diárias que mostram que alguém é importante. Pode ser ajudar um idoso a carregar as compras, conversar com alguém que se sente sozinho ou até mesmo rezar por quem precisa. O Papa Francisco nos lembra que cada um de nós pode ser um instrumento do amor de Deus. Basta querer, basta enxergar o outro. Você já se perguntou por que Deus nos permite encontrar pessoas em necessidade? Talvez não seja por acaso que cruzamos com alguém que precisa de ajuda. Talvez seja Deus nos dando uma chance de mostrar o que realmente está em nossos corações. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, foi essa chance para o homem rico. Infelizmente, ele não percebeu. Mas nós não precisamos cometer o mesmo erro. A humildade é uma das virtudes mais difíceis de praticar. Exige que esqueçamos de nós mesmos e nos concentremos nos outros. O Papa Francisco é um exemplo vivo de humildade. Ele não tem medo de se aproximar das pessoas, não teme estar perto dos que sofrem. Sua vida é uma lição para todos nós. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não está em estar acima dos outros, mas em estar com eles. Isso é verdadeira força. Maria, mãe de Jesus, também foi humilde. Ela não buscou glória para si mesma, mas aceitou a vontade de Deus com confiança. Sua vida é um exemplo de como é importante confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. O Papa Francisco, seguindo seus passos, nos mostra que humildade e amor são as chaves para a verdadeira felicidade. Esse caminho não é fácil, mas vale a pena, pois nos conduz a Deus. Vocês se lembram de quando Jesus lavou os pés de seus discípulos? Foi um ato de humildade que chocou até mesmo aqueles que o conheciam melhor.
O Papa Francisco, seguindo esse exemplo, mostra com frequência que servir aos outros é a maior honra. Não se trata de ser importante, mas de ser útil. Esse é o verdadeiro chamado do cristão. Servir aos outros com amor e humildade, assim como Jesus. Muitas vezes dizemos que o mundo é mau, que as pessoas são egoístas e que nada pode ser mudado. Mas será que é verdade? O Papa Francisco nos mostra que cada um de nós pode ser uma luz na escuridão. Basta querer, basta confiar em Deus e permitir que Ele haja através de nós. Cada boa ação, cada palavra de apoio, cada gesto de amor, tudo isso tem significado. Tudo isso pode mudar a vida de alguém. Vocês já pensaram por que Deus escolhe pessoas como o Papa Francisco para nos lembrar de verdades importantes? Talvez porque eles conseguem alcançar nossos corações. Eles mostram que a fé não é apenas teoria, mas prática. Não é apenas palavras, mas ações. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, tornou-se um exemplo vivo do que significa amar o próximo. E essa é uma lição que nunca devemos esquecer. A vida não é apenas sobre acumular, mas também sobre compartilhar. O Papa Francisco nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos aos outros. É no ato de doar que encontramos a verdadeira felicidade. É no serviço ao próximo que descobrimos o sentido da vida. Não tenhamos medo de compartilhar o que temos. Não tenhamos medo de ser generosos, porque é justamente a generosidade que nos abre as portas do céu. Vocês se lembram de quando Jesus disse: há mais felicidade em dar do que em receber? Atos 20, 35? Essas palavras são a chave para entender por que devemos ajudar os outros. Quando damos, não perdemos, ganhamos. Ganhamos alegria, paz no coração e o sentimento de que nossa vida tem sentido. O Papa Francisco, com sua vida, nos mostra que isso é verdade. Sua humildade e amor ao próximo são testemunhos de que dar é o maior presente. Já pensaram que Deus frequentemente se apresenta a nós de formas inesperadas? Talvez porque Ele queira nos ensinar a não julgar pelas aparências. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, tornou-se esse sinal. Ele mostrou que Deus pode vir até nós a qualquer momento, em qualquer forma. E isso é o mais bonito. Saber que Deus está sempre perto, mesmo quando não o reconhecemos. Vocês se lembram de quando Jesus disse: tudo o que vocês fizeram a um destes meus irmãos menores, a mim o fizeram. Mateus 25, 40. Essas palavras nos lembram que cada boa ação tem valor. Cada gesto de amor, cada palavra de apoio, tudo isso é importante para Deus. O Papa Francisco, com sua vida, prova que isso é verdade. Sua humildade e amor ao próximo são testemunhos de que servir aos outros é servir a Deus. Vocês já refletiram sobre por que Deus nos dá oportunidades de ajudar os outros? Talvez seja para nos ensinar o que é o verdadeiro amor. O Papa Francisco, disfarçado de mendigo, foi essa oportunidade para o homem rico. Infelizmente, ele a desperdiçou. Mas nós não precisamos cometer o mesmo erro. Podemos escolher o amor. Podemos escolher a humildade. Podemos escolher Deus. Reflexão final. A vida não é apenas o caminho que percorremos, mas também as marcas que deixamos. O Papa Francisco, com sua vida, nos mostra que o mais importante não são as marcas que levam à riqueza ou à fama, mas aquelas que nos levam ao amor e à humildade. Cada um de nós tem uma escolha: seguir pela vida com o coração fechado, como o homem rico desta história, ou se abrir para os outros, como o Papa Francisco. A escolha é nossa, mas uma coisa é certa: somente o amor e a humildade conduzem à verdadeira felicidade. E essa é a mensagem mais bonita que podemos levar desta história.